Pronto? Bom, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho, Santana. Vamos dar início a mais um trabalho desta noite, a nossa palestra. E antes de começarmos a exposição, o nosso trabalho, eu vou passar alguns recados para quem vem a primeira vez na casa. Esta casa funciona todos os dias, segundas, terças e quintas, e neste horário, das 20 às 21 horas. Quartas-feiras às 14 horas, com palestras e passes também. Aos sábados às 15 horas e após. O pessoal sai agora todos os sábados para distribuir sanduíches, lanches, sanduíches, pessoal que mora na rua. Acho que eu esqueci, desculpe. Boa noite aos nossos amigos da internet, aos que nos estão assistindo ao vivo. Essa palestra é transmitida ao vivo. Quem quiser acessar, vocês conseguem ver. Bom, nós temos também o nosso trabalho social. São distribuídas 62 cestas básicas todo o primeiro sábado de cada mês. Então as famílias cadastradas já vêm aqui, nos dias combinados, que é o segundo sábado de cada mês, receber as cestas básicas, retirar as cestas básicas. E tem mais alguns recados para vocês, aqui também das atividades. Nós temos uma viagem agora para Sacramento e Araxá, nos dias 28, 29 e 30 de outubro. Quem quiser se inscrever, fala com a Sandra, fala com a Cristina, Mauro, Cida, Aquil, Cristina e Sandra são as pessoas encarregadas. Sai R$420 por pessoa, divididos em 3 parcelas. Ou à vista 380. E o casal 680 também dividido em 3 parcelas. Isso inclui, além da viagem, estadia e alimentação, tanto em Araxá quanto a Sacramento. Nós ficamos no Sesc de Araxá, com refeições, café da manhã, almoço e janta, e os passeios e assistir as palestras lá. Outra coisa também, nós temos aqui sábado, daqui a 2 sábados, dia 17, vai ter aqui na casa, vai passar aquele filme As Mães de Chico, e quem quiser, o ingresso custa R$10, mas vem assistir o filme, vai ser servido pizza, vai ter pipoca, então o pessoal vai se reunir aqui e fazer uma confraternização. Mas tem mais um outro trabalho aqui que nós fazemos às sextas-feiras, que é para pessoas que têm problemas com álcool e drogas. É um grupo de apoio a dependentes químicos e aos familiares. Não importa a crença ou a religião, todos são bem-vindos. Esse atendimento é gratuito, toda sexta-feira às 19h30 aqui. Então agora vamos agradecer o nosso dia de hoje, por estarmos aqui. Além de pedir a Deus por mais um dia de vida, agradecemos pela nossa saúde, pela nossa vida, por ter o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar, por termos um lar, uma família. Isso já é um dom que a gente recebe de Deus e nunca dá valor, nunca se importa. É como a saúde. Muitos só dão valor à saúde quando estão de cama, quando estão no hospital ou acamados em casa. Então vamos agradecer a Deus por todo o nosso dia de trabalho, onde ganhamos o pão com o suor do nosso rosto. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Nesta noite, a palestra vai ser proferida, o tema vai ser a religião dos espíritos, o item felicidade e dever, a questão 922, pelo nosso colega Christian. Seja bem-vindo à nossa palestra. Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas. É sempre um prazer muito grande nós podermos estar aqui para compartilhar esses momentos únicos
nós possamos buscar na noite de hoje esse alimento para a nossa alma, essa nossa conscientização tão necessária dos elementos para a nossa vida. E a palestra, ou essa nossa conversa da noite de hoje, ela foi tirada do livro Religião dos Espíritos. Eu faço questão de mencionar novamente, dada a importância desse livro. É um livro que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e são mensagens pelo Emmanuel em algumas sessões. Então foram 91 sessões que foram realizadas lá em Uberaba, onde se faziam estudos acerca dos temas do Livro dos Espíritos. Então eram tratados, eram sugestionados alguns temas nas sessões públicas que lá ocorriam, e Emmanuel trazia, através da psicografia do Chico Xavier, mensagens esclarecedoras ainda mais daquilo que os nossos irmãos espíritos já nos trouxeram no Livro dos Espíritos, que, lembrando, para nós é a nossa obra básica, nossa obra fundamental, nossa linha de frente, se assim a gente pode dizer, nosso livro de bolso para muitos, porque lá, dentro dessa nossa parte filosófica, essa nossa busca interior pelo conhecimento da vida, daquilo que nós estamos aqui buscando, aquilo que nós estamos aqui fazendo, o porquê de tudo isso, com certeza é de grande valia para todos nós. E hoje o tema para nós é muito oportuno, principalmente diante do que nós temos visto em decorrer dessa transição planetária que nós estamos vivendo, das catástrofes, da violência cada vez mais acentuada, cada vez mais situações desagradáveis. Nós hoje dificilmente conseguimos assistir um noticiário e nos mantermos em equilíbrio, mantermos em serenidade. Então nós encontramos hoje muita tristeza, se assim nós podemos dizer. Mas o tema de hoje vem nos trazer uma lição muito importante, que é algo que nós estamos deixando muito de lado, que é a felicidade. Felicidade, a alegria de viver. Nós vamos colocando essa nossa felicidade, e Emmanuel, nesse nosso texto, em coisas que talvez não sejam tão boas para nós. E isso nos traz uma responsabilidade muito grande, que nós vamos tentar entender um pouco hoje, e não é nenhum segredo para nenhum de nós, também acerca do que já vem sendo revelado há muito tempo, e os nossos irmãos espirituais vêm se esforçado ao extremo para trazer tanto entendimento e tanta consciência. E nós, de alguma forma, se nós pudermos parar para pensar um pouco, nós somos um pouco privilegiados, sim. Em que sentido? No sentido da conscientização. A doutrina espírita para nós, ela é muito esclarecedora, ela é objetiva, ela é clara, ela traz realmente para nós um modelo de conduta. E esse modelo, no momento que nós vamos nos apercebendo, nos entendendo dentro dessa consciência cósmica, dessa consciência de relação, nós vamos começar a perceber e entender um pouco mais aquilo que nós viemos aqui buscar. Eu gostaria de iniciar, então, para que nós pudéssemos entender um pouco melhor. Eu digo nós porque estamos todos aqui em aprendizado nesse nosso planeta escola, com a história de um conhecido que vivia no interior, e essa história vai trazer para nós, vai nos revelar um pouco daquilo que nós estamos perdendo cada dia, em termos de oportunidades de sermos realmente felizes, de buscarmos a felicidade dentro de nós. E era um senhor de 60 anos que vivia numa cidade do interior. Os dias à tarde, aproximadamente às 2 horas, determinada praça, ele ficava lá, tinha alguns bancos, uma praça arborizada, pombos, crianças, e ele ficava ali, ele escolhia sempre o mesmo banco para se sentar, se sentava ali naquele banco. E aí ele via aproximar alguma pessoa que se sentava ao lado dele, e logo se apercebia que ele era um senhor cego, e que estava com um livro na mão. E esse livro, por conhecimento velho, aquela pessoa, quando ele percebia que a pessoa
estava ao lado dele para que lesse aleatoriamente um trecho. Olha, a senhora poderia ler para mim um trecho desse livro? A pessoa lia, e aí ele perguntava: o que a senhora entendeu? O que a senhora entendeu? E a pessoa, humildade, dentro do seu entendimento, dentro da sua consciência acerca daquilo que havia sido lido, dava uma opinião e ele estava para complementar do que aquela pessoa continuava ali sentado, esperava uma outra pessoa que se assentava ao lado dele, e assim ele ia fazendo sucessivamente. Todas as pessoas que iam sentando ao lado dele, ele ia pedindo para ler, fazer um comentário, para conversar, e assim foi fazendo grandes amizades e aproveitando aquela oportunidade que ele tinha naqueles momentos de tarde. E aí, chegada uma de escurecer, ele se levou para a casa dele. E no outro dia, a mesma coisa. As leituras, através dos companheiros sentados. E aquilo despertou a curiosidade de muito. Aquelas todos os dias, naquele mesmo horário, chegava lá pontualmente às 2 horas, ficava até próximo das 18 horas. E aí um dia, a pessoa que estava desempregada se aproximou, frequentava aquela praça também, procura de emprego, e vencer a sua timidez, já tinha lido umas 2 ou 3 vezes para aquele senhor e perguntar para ele. Inclusive, de alguma forma chateada consigo, porque estava numa situação vendo aquele senhor e não entendia o que estava ocorrendo. E aí, chegando-se a ele, perguntou: gostaria de saber do senhor por que o senhor está aqui todos os dias, por que dessas leituras, o que é que te anima a esse ponto? E o senhor, com toda a paciência, com todo o carinho, como vinha lidando com as pessoas que lhe auxiliavam, ele pegou e disse: olha, eu fui uma pessoa de muitas posses. Trabalhei muito a minha vida inteira, dei muita importância para a minha profissão, para aquilo que eu queria ser na vida. Por trabalhar tanto, eu acabei optando por não constituir família. E vivi minha vida, usufruí de todas as benesses que o dinheiro poderia me dar, tudo aquilo que tinha à minha disposição, de tantos ciclos de amizade, de convivência social. Só que chegou um determinado momento da minha vida, eu fui acometido por uma doença. E essa doença acabou me trazendo essa cegueira. E aquilo para mim foi o fim. Realmente eu me vi como morto realmente, como se eu tivesse perdido tudo aquilo que eu tinha, mesmo com todo o dinheiro, mesmo dentro de uma situação que eu tinha de empresário, eu não tive como lidar com essa situação. Então eu acabei gastando todo o meu dinheiro em busca da minha cura, entrei numa depressão profunda, procurei diversas respostas. Depois de muito procurar, depois de estar realmente quase desistindo, eu fui visitado em determinado momento na minha residência por um grupo de amigos que se ofereceram para fazer uma oração na minha casa. E eu comecei a entender com aquele grupo o que tinha acontecido na minha vida e o porquê eu estava passando por aquela situação. Era um grupo chamado Samaritanos, um grupo de amigos que iam à residência para fazer um evangelho. Esse evangelho no lar que nós aprendemos a fazer aqui. Esse evangelho era proferido toda semana, todos os sábados me visitavam, e com aquilo conseguindo entender um pouco mais das situações, foi me esclarecido o motivo
ou as razões possíveis das minhas aflições, por que eu estava sofrendo aquela moléstia, eu fui compreendendo que realmente eu era o maior responsável por aquilo. Se não o único, o maior responsável. Por quê? Porque nós somos os responsáveis pelo nosso destino. E assim ele explicou. E quando eu me conscientizei disso, eu comecei a entender que eu precisava passar por aquela situação, ou suportar aquela situação, com compreensão de que eu não tinha perdido a minha vida. Que eu ainda tinha muita oportunidade de aprender, eu tinha despertado para um mundo novo, para um mundo em que eu estava começando a me conhecer e me situar naquilo que eu vivia, que eu existia. Comecei a olhar, e não mais só olhar para cima, mas sim para baixo e ver que tinha muito. Resolvi mudar a minha vida. Alegre. De conhecer uma creche. Eu frequentava todos os dias. Frequento todos os dias de manhã. De contar diversas histórias que a minha imaginação vai me trazendo, de histórias que eu lembro da minha infância, daquelas crianças órfãs de pai, de mãe, que estão naquela situação, e com elas muito aprendi. Nós olhamos hoje para as crianças e vemos o quanto elas são felizes e ficamos nos perguntando, mas como? O coração dessas crianças. Ele continuou me explicando todas as nossa vida, de nós olharmos para dentro de nós mesmos, como felicidade. Esses nossos de Platão, Sócrates, entre tantos outros. Por quê? Porque a busca daquele inerente a nós. O que nos movimenta? Quando nós buscamos algo para a nossa vida, nós estamos buscando algo que nos satisfaça, aquilo que nos traga um sentimento bom, gostoso, de alegria, de euforia, de felicidade, de contemplação. E assim também era antigamente. E hoje nós estamos conseguindo entender um pouco mais acerca disso. E qual que é a nossa dificuldade? É porque nós confundimos a felicidade com apenas sentimento. Quando nós olhamos para determinado, fui promovido. É um momento de felicidade. Uma reunião familiar, ou um jantar, ou a compra de um carro, ou a conquista da casa própria. Sim, são momentos muito importantes para a nossa vida. São momentos de alegria que a gente realmente consegue identificar. E aí nós nos perguntamos, por que nós sentimos esses momentos? Nós pararmos para pensar, se a felicidade ela fosse constante,
nós conseguiríamos perceber ela? Provavelmente não, porque nós realmente sentimos, porque nós não temos ela a todo momento, assim como a saudade. Nós só sentimos saudade porque nós temos a distância daquela pessoa querida, daquela pessoa amada. Se ela estiver próxima de nós, nós não vamos sentir. E a mesma coisa é a felicidade, a mesma coisa é a alegria. E dentro desse nosso mundo que nós conseguimos traduzir e que os nossos irmãos vêm nos trazer de provas, expiações, nós vamos conseguindo entender o porquê de tanto sofrimento, o porquê da dor. Nós olhamos muitas vezes para a dor com maus olhos. Por quê do sofrimento? Por que Deus permitiria a dor? Olha quantas coisas nós vamos passando pela nossa vida e deixando de pensar. Perceber que Deus quer nos mostrar com a dor. Será que Deus permitiria que existisse a dor se ela não servisse para algo bem maior? O nosso reino, nossa consciência, harmonização, nossa busca pelo nosso equilíbrio, e realmente é isso que a todo momento nós estamos fazendo. Vamos acordar bem, vamos dar bom dia. Interessante pensar que nós, os seres mais inteligentes da perfeição, que percorremos um longo caminho, enquanto princípios inteligentes fomos criados num determinado momento. Estagiamos em determinados reinos, mineral, vegetal, animal, até conseguirmos nos individualizar como consciência, porque nós conseguimos perceber que estávamos pensando, penso logo existo, que é uma verdade para nós. Olha quanto da filosofia ainda dentro de nós. E aí nós, enquanto considerados a imagem e semelhança, por que imagem e semelhança? Porque somos co-criadores. Temos a capacidade dentro de nós, através do pensamento, de criar, de modificar o nosso ambiente, aquilo onde nós estamos vivendo. Se pensar não consigamos aquele quem teve a oportunidade de assistir aquele ou ler o livro, determinadas outras que já estão começando a queimar. Foi trazido de nós ver a nossa intuição do passado, daquilo que nós trouxemos, não sei da onde, mas eu sinto que é assim. Por que não confiar? Então, se nós conseguirmos e formos olhando, olha quanta coisa, olha como nós estamos rodeados, como é a nossa vida repleta de nós exercitarmos essa alegria, essa felicidade com o próximo. E hoje o tema, ele não vem só para felicidade, vem falar algo mais, dever. Felicidade e dever. Por que isso? Porque está totalmente associado ao nosso dever. Qual que é o nosso compromisso enquanto espíritos dentro desse planeta Terra, nesse nosso planeta que podemos definir como planeta escola e hospital ao mesmo tempo? Sim. Escola porque estamos aqui para buscar o aprendizado, o momento transitório, e hospital porque todos somos enfermos da alma. Sem dúvida. Sabe? Esses regramentos de atos, de atitudes, de pensamentos e sentimentos impensados focaram,
infelizmente, sofrimento, e hoje nós temos oportunidade de ajustar nas nossas famílias, nossos ambientes de trabalho, com os nossos amigos, nossos ciclos sociais. E aí nós paramos para pensar e olhar para os nossos colegas, para aquele nosso filho problema, aquele nosso amigo, o nosso pai, ou aquela pessoa que para nós é difícil. Agora, por que será que isso acontece? Que isso é um motivo para nós de infelicidade? Qual que foi a recomendação de Jesus para nós? Nós estamos aqui falando à luz da doutrina espírita, mas há quanto tempo Jesus já vem nos ensinar tantas coisas, já vem nos ensinar que o caminho, ele é um só, é o aprendizado no amor. O dia que nós conseguirmos alcançar esse aprendizado no amor, nós vamos ter alcançado a perfeição, aquilo que nós estamos buscando. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós vamos nos desviando das leis de Deus, ou da sua lei maior, enquanto nós vamos nos afastando através do orgulho, do egoísmo, da indiferença, se nós pudermos falar um pouco da Madre Teresa de Calcutá, que exemplo foi para nós. É importante que a gente saiba isso, que a gente consiga verificar e entender a importância das pessoas, esses espíritos missionários que vêm aqui para, através do seu exemplo, nos trazer essa força interior, nos mostrar que é possível sim. A gente muitas vezes olha para a nossa realidade e vê tanto sofrimento, tanta dor, mas será que realmente eu tenho que sofrer? Será que eu tenho que sentir dor? Não, a felicidade é aqui e agora. Esse espírito de luz, que nos trouxe? O exemplo da sua caridade, da sua devoção, daquilo que ela proporcionou. E um dia, uma frase dela que ficou muito marcada, quando os cientistas chegaram para ela e perguntaram: Madre, se fosse possível que nós criássemos uma pílula, um remédio, um comprimido que fosse capaz de acabar com algum mal da humanidade, qual seria o mal que a senhora gostaria que nós criássemos? E ela falou: eu gostaria que inventasse uma pílula que acabasse com a indiferença. E realmente, se nós pararmos para olhar, a indiferença é um grande mal da nossa humanidade. Por quê? Porque nós olhamos para nós e esquecemos de olhar para o outro. Ah, se eu estou comendo, se eu tenho uma casa, se eu tenho um emprego, o que me importa o outro? A indiferença com a situação do outro. Quantas pessoas ao nosso redor precisando dessa ajuda? E aí, quando nós olhamos para isso, felicidade e dever. Será que nós estamos cumprindo o nosso dever? Será que nós somos responsáveis só pela nossa felicidade? Ou pela felicidade do outro também? Aquela pessoa que está do nosso lado, aquela pessoa que precisa da nossa ajuda. Será que as pessoas chegam para nós por acaso? Paramos para pensar nisso muitas vezes. E eu já tive a oportunidade de ouvir: não, eu não ajudo porque eu sei que na vida passada aí ela foi alguma coisa ruim, ou ele foi alguma coisa ruim aí, se eu ajudar eu vou estar aliviando o karma dela. Nós nos atentarmos aos mandamentos, a todo o ensinamento de Jesus, onde está a verdade? Ou então, não faria sentido para nós? Nós vamos olhar para o outro e vamos simplesmente sermos indiferentes? Ah, não, merece. É pouco ainda. Não. Primeiro, estaríamos fazendo um mau juízo. Porque que condição nós temos de olhar para aquela pessoa e entender aquilo que ela fez ou que ela deixou de fazer? Nós vamos, no máximo, supor ou tentar compreender na nossa limitada compreensão, nosso limitado entendimento. Nós hoje temos ainda muito disso, de julgar, de olhar, de apontar e de falar: olha, foi isso, foi aquilo, está sofrendo por causa disso, por causa daquilo. Não necessariamente. Porque às vezes a pessoa escolheu uma prova mais difícil, opção. Eu quero, preciso vencer isso. Ainda não está bom. Muitas vezes aquela pessoa que está precisando de ajuda, numa existência passada foi ela que te... E a gente vai chegar lá em cima, vai olhar para o lado. Na hora que quiserem mostrar a historinha da nossa vida, nós vamos ser o primeiro a sair correndo. E a gente vai querer saber a vida de todo mundo, menos a nossa.
Ah, quero saber como foi a do meu irmão, do meu tio, do meu vizinho, disso e daquilo. Mas a hora que quiserem mostrar a nossa, a gente não vai ficar muito feliz com isso. E é isso. Quando nós vamos nos harmonizando com as leis de Deus, com a nossa consciência, que as leis de Deus, o livro dos Espíritos vem aqui e nos diz, está na nossa consciência. Por quê? Porque hoje, tudo aquilo que nós passamos sobre o crivo da nossa consciência, que nós realmente raciocinamos e percebemos, é claro, com a emoção do nosso coração, nós sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado. É difícil, eu não sabia. Tá certo, talvez hoje você olhe para trás e fale, muita coisa eu fiz sem compreensão, sem entendimento. Mas não é para nós ficarmos nos punindo daquilo que nós fizemos de errado, mas sim olharmos para frente e enxergarmos um futuro melhor. Chico falava muito isso. Eu não posso mudar o meu passado, eu não posso mudar aquilo que está lá atrás, mas eu posso fazer um futuro diferente. Eu posso construir a cada dia um destino diferente. Eu posso escolher ser feliz, sim, hoje, agora, olhando a minha realidade, compreendendo a minha vida, entendendo tudo aquilo que eu posso fazer. Olha a potencialidade que nós somos, quanto seres da criação. Estamos num estágio de poder pensar, de poder criar, de poder ajudar, de termos o livre-arbítrio. Olha a importância disso. A importância das nossas escolhas, a responsabilidade que nós temos sobre o nosso destino. E aí nós colocamos no outro, olhamos para o lado, olha, eu não fui bem por causa disso, mas meu sucesso, eu só não fui bem sucedido por causa daquele meu patrão, que não sei o que, ou não sei o que lá, não. Aí nós vamos entender. É interessante que aqui na questão do Livro dos Espíritos, que é justamente essa que foi discutida na sexta, em que Emmanuel vem nos comentar, ele fala justamente isso. Ele fala que o verdadeiro rico, ele é aquele que tem menos necessidades pessoais. Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Quantas necessidades nós criamos na nossa vida? Olhe esse inconsciente coletivo. Eu tive a oportunidade de conversar com um psiquiatra e ele estava conversando comigo. Quantas pessoas estão enlouquecendo, no português, claro, em decorrência desse marketing negativo que o consumismo nos provoca. Tudo eu quero, eu vou comprar, eu vou fazer tudo para ter. Então, o que nos movimenta é o material, é a posse, é o ter aquilo, é o celular da moda, é o melhor celular, não sei o que, é a casa nova, é um carro novo, é o carro do último ano. Então, são aquelas coisas que nos vão nos movimentando e são necessidades que nós vamos criando que realmente fogem à nossa essência. Nós somos espíritos imortais em aprendizado. Nós viemos aqui para gozar a vida de uma forma livre, impensada, inconsequente. Não. E aqui o capítulo do Livro dos Espíritos fala isso, dos gozos, penas e gozos terrenos. E fala que a nossa felicidade aqui ela é relativa. Por que relativa? Nós ainda não temos condição de encontrar felicidade plena. Fala que a felicidade porque ela não é espiritual. Ela vem dentro de nós, é de dentro para fora. Se nós conseguirmos alcançar isso dentro de nós vamos encontrar felicidade. Através do amor, das virtudes, da exaltação das virtudes, que os filósofos antigamente falavam tanto na busca da virtude, ser um homem virtuoso, busca do belo. E justamente é isso que nós estamos buscando. É esse encontro com a nossa realidade, com essa consciência. Nós estamos a todo momento interagindo nesse mar de vibrações. Nós escolhemos nos sintonizar com as boas vibrações, com aquilo que nos faz bem, nos faz alegre, ou nós escolhemos vibrações negativas. É como uma televisão. Nós estamos ali com o controle remoto. Eu posso escolher o canal que eu quiser. Posso escolher canais que vão trazer um conhecimento, uma cultura, algo que seja realmente valoroso e acrescente na minha vida, ou eu posso colocar em canais que realmente vão me trazer só coisas negativas, que vão me fazer sintonizar com explorações que já não fazem mais sentido para a nossa essência. E aí nós paramos muitas vezes para pensar, poxa, mas eu não tenho dinheiro, eu vejo
fulano tão rico, nossa, a pessoa tem uma família, mas será que realmente a riqueza ou a posse ela é sinônimo de felicidade? Será que a pessoa que tem todos esses bens, essas posses, primeiro, qual que será o estresse dessa pessoa, a preocupação, esse acúmulo de bens que essa pessoa está tendo para não só administrar isso, o medo de perder isso, e outra coisa, tudo aquilo que ele está trazendo, que está sendo a mais, que ele não necessita, ele pode estar gerando infelicidade de um outro. E com apenas algumas migalhas poderia estar sendo mais feliz. Olha nosso dever aqui, ó, felicidade e dever. Tudo para mim. Vem a mim, né? Vosso reino, tudo, tudo, tudo. Onde nós estamos colocando o nosso coração, já dizia, né? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, né? E é realmente isso. A boca fala, as atitudes falam, o pensamento expressa aquilo que nós temos no nosso coração. Quanto mais nós buscarmos isso dentro de nós, essa alegria de viver, de poder ajudar o outro e ver a pessoa olhando, puxa, muito obrigado. Quanto tempo, às vezes a gente pensa que o nosso dia a dia ele nos consome de tal forma, a gente tem muita oportunidade. Do nosso lado, para bem aquela chave. E não sei o que, não. Hoje nós aqui, se nós pudermos olhar, nós temos uma oportunidade de estarmos aqui nos conscientizando de uma realidade, a bênção de Deus, de nós podermos ter levantado bens, com saúde, ter chegado aqui com alegria, de poder estar nessa confraternização religiosa, poder compreender um pouco mais a nossa vida, a nossa essência. Eu posso estar aqui agradecendo, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui, que realmente eu possa ser uma pessoa melhor, que eu possa aprender, interiorizar e realmente praticar na minha vida essas questões. Eu posso falar, nossa, mas caramba, não acaba nunca. Ah, tenho certeza que aquele ônibus vai estar lotado. Ah, comida. Não posso desviar meu pensamento? Posso. Mas hoje nós estamos sendo treinados para isso. Por que eu falo um treino? Porque nós não paramos de pensar. Hoje a condição é desligar. Olha, desviou o pensamento, desliga, volta. Desliga, volta. Pede a Deus, pede ajuda para que você consiga sempre estar sintonizado com bons pensamentos, com bons sentimentos. E quanto mais nós nos esforçarmos para isso, é um exercício diário mesmo, como é o exercício de aprender a amar, de aprender a servir, da humildade, da simplicidade, como qualquer outra coisa que nós vamos fazer na vida. Nós estamos em aprendizado. Aqui aprendeu, ou nasceu sabendo ler, escrever, ou os ofícios que nós aprendemos, as profissões e tantas coisas. E olha a capacidade que nós temos de aprender. Agora nós colocamos essa nossa capacidade de aprender em tantas coisas, mas esquecemos daquilo que é a nossa essência. E aquilo que um dia vai transbordar e que vai nos fazer completos, plenos, que vai nos trazer a saúde, felicidade, a verdadeira saúde, que é a mental, é a espiritual, né? Material também. É o equilíbrio, a busca desse equilíbrio. E aí fica a recomendação de Jesus. Acho que para nós, e nós estamos hoje aqui em busca de algo, já demos um primeiro passo, um segundo passo, demos. Já estamos hoje tendo a oportunidade de compreender um pouco mais. Agora começa o segundo passo, que é o dever de casa. Paulo dizia muito, tudo posso, mas nem tudo me convém. Como será que nós estamos nos contrariando? Será que nós estamos nos permitindo fazer tudo o que nós queremos, ou realmente nós estamos escolhendo, fazendo melhores escolhas, aproveitando melhor o nosso tempo? Sejamos felizes, sejamos alegres, vamos aproveitar o exemplo das nossas crianças aqui, a pureza de coração, vamos nos ofender menos milímetro, menos mágoa. Olha quanta coisa a gente arruma para trazer infelicidade para nós, depois a gente fala que a nossa infelicidade é por causa do outro. Não, se eu não me ofender, eu não vou precisar perdoar. Se a gente pensar, Jesus perdoou, quantos de nós vão lá
tacando pedrinha ou exaltando que soltasse Barrabás. Um exemplo aqui figurado nós podemos trazer. Então é isso. Ele, com certeza, não nos perdoou porque ele não se ofendeu. Ele pediu para que nós fôssemos perdoados. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Agora, se eu não me ofender, se a pessoa vier e me trouxer uma ofensa ou qualquer palavra, eu simplesmente não me enquadrar naquilo, não me situar, ou fizer uma oração, olha, Pai, ilumine essa nossa irmã, esse nosso irmão que traz a situação, não sabe o que está fazendo, etc. Ou, e ainda assim, aproveitar a oportunidade para refletir, para ver se realmente nós estamos fazendo algo que seja negativo ou prejudicial a alguém. Então, olha que oportunidade. Olha como viver a vida é mais simples do que a gente imagina. Como a gente pode encontrar felicidade em pequenas coisas, na compreensão do outro, em não se ofender. Olha qual seria já a nossa evolução. É apreciar um dia bonito, um pôr do sol, apreciar o nascer do sol, andar descalço na grama, abraçar uma árvore. Quantas coisas que a gente não faz e quanto tempo. Nós, os seres mais inteligentes da criação, de novo. E aí o dia amanhece, o sol, as flores abrocham, os passarinhos cantando e nós revoltados para a vida. É um paradoxo, é um contrassenso mesmo. E nós temos condição de mudar isso. E vamos mudar hoje. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. A alegria, ela começa com a nossa atitude. É no hoje. Fazendo do hoje melhor, a gente vai fazer um amanhã melhor e assim sucessivamente. Graças a Deus. Bom, agora chegou o momento das perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta ou questão, o Cristian está aqui para responder. Não, eu queria perguntar, porque muitos espíritas, em vez de cultivar isso que o senhor falou, praticam o ódio, sei lá, um monte de coisas negativas, né? E se dizem espíritas. Mas que é isso? É uma grande questão. Por quê? Porque o ser espírita não quer dizer um ser perfeito. A perfeição, ela decorre de um aprendizado, de uma conquista nossa. O fato de nós sermos espíritas, ou sermos católicos, ou qualquer religião que seja, não nos torna melhores nem piores que ninguém. O que vai falar por nós é aquilo que Jesus já falou tanto tempo. As nossas obras. Sim, mas e a nossa imperfeição? Onde fica a nossa imperfeição? Todos nós, ninguém aqui é santo, ninguém é perfeito. Ninguém aqui está numa condição de professor e de aluno, não. Estamos aqui em aprendizado. Muitas vezes estamos aqui falando, mas no dia a dia é difícil, é uma luta diária. O autoconhecimento, de contrariar os seus maus pensamentos, de realmente buscar essa melhora, essa construção íntima. E olhar muitas vezes para trás e falar, puxa, não fui muito bem hoje, mas vou melhorar amanhã. É se perdoar e falar, não, a vida continua. O amor apaga a multidão dos pecados, dos defeitos, não é isso? Olha quantas regulamentações de Jesus ficaram perdidas aí há tanto tempo. Gandhi, o que falou para nós? Se tudo se perdesse, restasse só o sermão da montanha, nós estaríamos salvos. O que a doutrina espírita vem nos fazer é aclarar ainda mais aquilo que já estava aí. Mas nós ainda somos muito incompreensíveis. Compreendemos muito pouco, temos um entendimento muito limitado. Por isso que nós ainda odiamos, maltratamos, maldizemos, somos muito maledicentes, egoístas, orgulhosos. Mas esse é um trabalho que só cabe a nós. É aqui, ó, trabalhando. Nossa reforma, nos contrariando naquilo que a gente entende que deve ser contrariado, porque é um caminho. Quando nós temos um trabalho aqui de dependência química na sexta-feira, imagina o esforço que a pessoa que está ali, que tem a adicção para lidar, que ela é dependente, ela vira escrava daquela situação, seja na alegria, na tristeza, ela tem que usar porque a dependência ela é mental e ela também é química.
Imagina o esforço que a pessoa tem para se desvencilhar disso, realmente de se contrariar. E é um exemplo para nós. É isso. Quantos vícios nós temos agora? A gente olha, puxa, mas a fulano é drogado, Beltrano. E nós? Sou orgulhoso. Quantas doenças da alma nós temos? Nós ainda olhamos para o outro. Não. Nosso trabalho, o nosso campo de trabalho está aqui, ó, em nós. A gente não veio para mudar ninguém aqui nesse mundo. Nós viemos para nos mudar, nos melhorar, aprender a conviver, a amar, a exemplo do que Jesus trouxe para nós. Então essa realmente é uma questão para nós refletirmos aí e entendermos. Olha, não desanimarmos. Puxa, mas eu sou tão ruim, então isso não. Estamos no caminho. Um certo dia, numa sessão, num trabalho, veio uma mensagem de um irmão que nos trouxe e falou que a nossa vida aqui, que a gente considera como vida, que na verdade é só uma passagem, a nossa escola, a nossa verdadeira vida fica lá, que é a vida imortal, não passa de 1 hora. Não passa de 1 hora na eternidade. O que nós estamos fazendo para melhorar essa nossa 1 hora? Agora imagina quantas oportunidades nós já tivemos, quanto tempo. E tudo passa, todo mal é passageiro. Só depende de nós. Olha quantos exemplos nós temos hoje. Está falando de coisa ruim? Muda a televisão, faz uma oração. Vamos mudar. Vamos fazer do nosso ambiente, daquilo que está ao nosso redor, algo melhor, né? Não me estender muito para não... Somos nós que fazemos o ambiente, né? Exato. O homem é aquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa. Mais alguém tem alguma pergunta? Silvia, uma pergunta? Pois não. Eu queria perguntar se o nosso sofrimento tem a ver com os nossos pecados. Se a gente sofre porque a gente peca. Às vezes a gente sofre sem saber porque está sofrendo e às vezes a gente está, pecando. Isso tem a ver uma coisa com outra? O que eu costumo dizer que essa nossa... Vamos bordado ou fundo bordado. Como um emaranhado de linhas entrelaçadas, ele não faz um desenho, não fazem uma forma, não fazem nada. Mas que com certeza quando nós estivermos com a nossa visão mais límpida e pudermos compreender tudo isso, nós vamos entender o que cada linha ou cada cor ali fazia sentido. Porque quando nós viramos o nosso bordado, nós vamos ver ali o desenho bonito, aquilo que é a nossa vida, a nossa história. E assim somos nós. Quando estamos aqui, nós estamos numa situação com um véu de esquecimento muito benéfico para nós. Por quê? Porque se nós tivéssemos hoje consciência de tudo aquilo que nós um dia fizemos, seria muito difícil suportar. Imagina a dificuldade de você olhar para trás e ver muitas vezes aquilo que você recrimina hoje, você tendo feito aquilo. Seria difícil. E aí hoje nós temos a oportunidade, através da dor e do sofrimento, para lidar com determinados sentimentos. Por quê? Porque nós precisamos vencer isso dentro de nós. E são sofrimentos diversos, a maioria. Agora, que a gente possa ter uma certeza, olha, eu estou sofrendo porque eu fiz isso, não. Eu acho que cada pessoa é uma individualidade, é um ser humano, é um universo. Então não existe uma ciência exata aqui. O que existe é cada um construiu a sua vida. Se hoje nós estamos sofrendo, qual que é o nosso aprendizado aqui? Tem um porquê? Tem, com certeza. Mas eu preciso ficar buscando o porquê. Se ele não está na vida de hoje que eu estou presenciando, se eu não encontro a resposta aqui, a resposta pode estar em outro. Então eu tenho que fazer o quê? Suportar com resignação, com alegria, com compreensão e procurar fazer um futuro melhor. É esse o ensinamento que deixa para nós aqui desde Jesus, né? O amor apaga uma multidão de pecados, vamos dizer assim. Então todo o nosso sofrimento, nós somos sim responsáveis, somos. Isso nós temos hoje consciência, não sabemos porquê, nem como, nem onde, nem quando, e nem devemos nos preocupar com isso. O importante é, vamos fazer um futuro melhor.
mas sem deixar isso, o sofrimento, nos dominar. Com alegria, com felicidade. Nós temos muitos motivos para ser alegre. Não é só torcer pro Corinthians, isso, aquilo, não. Tem muita outra coisa que nos traz felicidade também. Às vezes a gente encontra felicidade em umas coisas, a gente vê tanta corrupção, tanta coisa errada, aí a gente se preocupa mais em ir lá quebrar o CT quando o Corinthians não sei o que, não joga bem. Olha onde estão nossos valores, gente. Vamos refletir mais sobre a nossa vida e tentar ser feliz. Não que a gente não tenha que ser feliz nisso também, tem que ser, é claro. Mas a felicidade plena em tudo. Né? Muito obrigado. Bom, o Cristian vai ficar por aqui mais um pouquinho. Tem uma pergunta? Graças a Deus, né? Bom, chegou o nosso momento, depois dessas sábias lições do que aprendemos esta noite. Então vamos fazer as nossas vibrações. É o momento de cegarmos os nossos olhos físicos e enviar às pessoas menos favorecidas o nosso carinho, o nosso amor. Então vamos dar mentalmente um passeio pelas pessoas que estão nas ruas, sem um emprego, sem um lar, sem ter o que comer, o que vestir, o que calçar, dependendo única e exclusivamente de terceiros. Então essas pessoas precisam da nossa compreensão, do nosso amor e de nossa ajuda, tanto material quanto espiritual. Vamos também dar um passeio, uma vista de olhos e mandar o nosso amor àqueles que estão nos orfanatos, crianças aguardando um lar, aguardando uma adoção, que não tem uma família ainda. Também precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão. E aqueles também que já passaram por toda esta vida, que estão no fim dela, e que os familiares os colocam nas casas de repouso, nos asilos, como quem descarta um material já inservível. Em vez de manter o carinho do lar, acha que dá trabalho, que dá problema, então leva para uma casa de repouso e deixa lá e esquece. Essas pessoas também precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão, que afinal de contas somos todos seres humanos. Aquele idoso de hoje foi um pai ou uma mãe anteriormente que cuidou das crianças e dos filhos e recebeu um pagamento desse tipo. Bom, são vários modos de pensar. Essas pessoas também precisam de muita compreensão, muito carinho, muito amor. E pelos hospitais, pelos pronto-socorros, para que eles se encontram nos leitos de sofrimento, de dor. Esses precisam também da paciência, do amor, da perseverança, ter fé, acreditar em Deus que tudo é passageiro. Tudo, mesmo o sofrimento mais cruel, mais atroz, também é passageiro. Aí é uma
carinho, o nosso amor, a nossa compreensão. E que alivie essas dores do espírito, da alma e do coração deles. E por aqueles que se encontram também nos presídios, nas penitenciárias, nas delegacias, encarcerados por haverem cometido crimes contra a lei dos seres humanos, crimes contra a lei de Deus, que por um momento de ódio, cegueira, esqueceram e se atracaram contra os seus irmãos, também filhos de Deus. Que Deus tenha pena dessas pessoas, que o arrependimento nosso penetre no coração e na mente dessas pessoas. Afinal de contas, o Pai quer todos os seus filhos dentro do seu redil, mesmo o mais malvado, o mais cruel dos seres, também é filho de Deus, também merece o amor, o carinho, a compreensão e o perdão. Pelos nossos governantes, por aqueles que detêm o poder pelo nosso planeta, que ajam com amor e com a razão, usando também a compreensão, pensando nos menos favorecidos, que há milhares e milhares de seres humanos vivendo abaixo da linha da pobreza. Muito abaixo. Não só no mundo, na Somália, na Etiópia, mas também aqui no nosso Brasil, no interior desse nosso país. Que pode ser rico de um lado, mas no interior tem muita escravidão ainda. Ser humano trabalhando como escravo, escravidão do trabalho infantil. Ainda tem muito ser humano vivendo há 2 séculos atrás ainda, no regime de escravidão. Que haja amor, que haja compreensão, carinho, paciência e perseverança. E que a luz brilhe no coração dessas pessoas. Afinal, somos todos filhos do mesmo Pai. E precisamos todos da sua compreensão, do seu amor, do seu carinho. Que a harmonia, o amor, a verdade e a justiça prevaleçam em todos os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Terminada essa nossa parte, agora vamos passar para a parte dos passes. Os senhores aguardem aqui na sala em silêncio, por favor. Que assim seja.